Muito bem, estamos de volta à nossa terceira e última parte. Obrigado pela sua audiência, pelo seu calor. Aliás, não só os que nos vêem em Moçambique, mas também na diáspora. Os que nos seguem também pelo nosso Facebook, nosso Instagram. Muito obrigado pelo carinho. Para este ano 2017, um dos grandes desafios disto show é ir ao encontro também da nossa audiência aí nas províncias. E este é o desafio que nós, Grupo Soico, nos colocamos. E porque sabemos que temos muitos moçambicanos, concidadãos que têm histórias de vida para nos contar. No quadro Jogo Limpo, vamos fazer visitas aí, a ouvir a gente que também pode partilhar o seu sucesso, de onde eles vieram, porque afinal este é o país fantástico que também precisamos de ouvir histórias de todo este quadrante do Zumo Índico, do Revumo Maputo. Para já, mesmo a fecharmos para esta última reflexão, preparamos uma peça sobre a onda dos assaltos e a equipe do Grande Plano, fantástica, esta equipe fantástica, nós chamamos, aliás o nosso PCA aqui chama, não é, aos colegas da redação, o ambiente de Bagdade, estão todos em antenas, prontos para para atuar, e nós vamos poder refletir. Queria começar por vocês. Esta onda que nós assistimos no ano passado foi um ano, infelizmente, também difícil e complicado, onde, para além dos assaltos, os raptos continuam, infelizmente, a ser o palco nesta capital. Egídio, que mensagem e que soluções? Agora vamos mesmo para jeito de conclusões. Bom, eu não tenho soluções à manga, mas existe um axioma em segurança que diz que a segurança faz-se com inteligência e não com a força. Ou seja, muitos do que sabemos poderia ter sido definitivamente ou prevenido, porque quando já acontece, estamos atrás do prejuízo, definitivamente. Três elementos importantes que julgo que eventualmente faltou. A nossa experiência em termos de segurança mostra, e principalmente de segurança pública, e principalmente em crimes, mostra que existe sempre, quer dizer, a infiltração de agentes, a conivência, a fraqueza institucional das nossas organizações são permissivas são permissivas à impunidade. Então, fortalecer o aparelho de administração de justiça passa igualmente por combater todos os seus vícios que ao longo dos anos foi cristalizando, para diretamente concentrar-se naquilo que é o essencial. A história, e aqui tiro também um proveito da minha formação, mostrou que quando o povo é apresentado sinais claros de compromisso para com o serviço público, ele colabora. E várias teorias, inclusive do funcionamento comunitário e tal, inclusive da segurança pública, pressupõem a colaboração dos cidadãos. Mas quando esses cidadãos também são expostos ao risco de poderem ser descobertas e tal, as pessoas acabam se acobardando. Portanto, aí, por exemplo, quando percebem um crime está a acontecer e os outros simplesmente, em vez de enfrentar e ajudar, fogem. A falta do espírito de segurança coletiva, entre outros. Mas isso só acontece com o desmoronamento da esperança e da certeza de que as instituições estão ali para ajudar. Portanto, só para terminar e recapitular, disse três coisas. Segurança faz-se com a inteligência, não necessariamente com a força. Segundo, é preciso fortalecer o aparelho institucional que vela pela segurança pública, limpando os vícios, significa. E, em terceiro lugar, é preciso também levantar a moral, mas que também é uma consequência direta dos sinais vibrantes que vêm do Estado no que a segurança e o combate ao crime se refere. Mas nós vimos grandes reportagens de os rostos destes jovens. São jovens com face de pessoas de uma classe, até pessoas próximas da capital, a gente que vive, que nota-se que tem acesso à informação, são pessoas que não é rosto do bandido marginal que não estudou. Você vê que é gente que rouba, ou pelo menos os rostos demonstram pessoas que têm condições, não é? Ou querem um estilo de vida de ostentação. Eu pergunto até que ponto esta coragem se começa a ser tão... eu coloco, porque depois vamos ver a peça, Borges para si, até que ponto isto fez com que estes jovens começassem a assumir este novo
este novo rosto ou esta nova faceta de enriquecimento rápido, ostentando carros de luxo, porque a nossa capital, já ouvimos muitos estrangeiros dizer, como é que este é um país de terceiro mundo onde vemos jovens andar em Range Rovers, andarem em Bentleys, carros caríssimos, não é? Por uma economia tão fragilizada que a nossa, com as estradas ainda em processo de crescimento. Mas como é que analisa isto? Bom, por duas razões, isso é muito simplificado, mas por duas razões a pessoa decide se envolver no crime de assaltos, roubos, assassinato. Ou porque está com fome, quer o mínimo para comer, ou por ambição desmedida de querer as coisas muito facilmente. Então, há efetivamente aqueles que roubam porque quer o mínimo para comer. Mas este que rouba porque quer o mínimo para comer... Este que fica 20 anos mesmo. Este não vai... O ladrão do pato. Não vai assassinar pessoas. Agora, os tipos de crimes que aconteceram no ano passado, que vem acontecendo, são mesmo crimes... Violação. Crianças. Então, a pessoa chega, arromba a porta, entra em sua casa, tira o que quer tirar. É verdade, as casas não têm muita coisa hoje em dia. Vai tirar um aparelho de receptor de televisão. Já nem tantos, todo mundo agora pendura na parede. Na parede. Então não tem lá muita coisa. Entrou na sala, se não desmonta o ar-condicionado, vai tirar o televisor e mais nada. E ninguém quase usa mais o vídeo, porque tudo está lá no descodificador. E depois disto, pega na esposa e viola à sua frente. Isso é assassinar uma família. Então, eu penso que esse tipo é este tipo que merece mesmo um estudo social para ver o que é que está a acontecer com a nossa juventude. Nunca é bom roubar, mas se fosse uma pessoa que entrou, arrancou uma manga, roubou, havia-se compreender que é a função da pobreza. Então, eu quero concordar consigo que a questão de querer ostentar uma vida de luxo que a pessoa não tem, isso leva as pessoas para o caminho da criminalidade. E quando é assim, é muito complicado, porque mesmo em estudos de segurança, o que se olha é o risco, ok? O agente da polícia está na rua a fazer a segurança pública ou em qualquer outro local. Ele olha para um conjunto de critérios para definir a pessoa de risco e a pessoa que não é de risco. Certamente quando vem uma pessoa toda bem vestida de fato, que é formada, a andar numa boa viatura, tende exatamente a qualificar como estando fora dos elementos do risco. E são essas pessoas que estão a transportar armas de guerra, são essas pessoas que estão a transportar a KM, a assassinar pessoas. E isso é efetivamente um dos grandes problemas que este país está a enfrentar. E este tipo de problema é muito mais grave ainda, porque ameaça a própria sobrevivência do Estado. E se um dia a pessoa que é assaltada ou assassinada é um diplomata de um Estado estrangeiro, amigo ou inimigo, isso pode ter consequências inimagináveis. É daí que compreende-se um pouco o esforço justificado pelo governo de reforçar a segurança com aquelas dívidas. Porque é importante criar um país, do ponto de vista de segurança, forte. Agora, está errado pela forma como foi usado. Efetivamente, se os 2 mil milhões de dólares foram contraídos de dívida, fosse para reforçar a segurança, esse dinheiro tivesse sido efetivamente canalizado para as forças de defesa e segurança, para motivar o pessoal, para equipar as instituições e para garantir que este país que não tem radares tenha radares, garantir que este país que não tem um sistema sofisticado de controle das fronteiras os tenha, este país que não tem sistema de videovigilância os tenha, mas que seja usado de uma forma transparente e que o cidadão sabe como é que é usado. Eu penso que muito poucas pessoas estariam a reclamar. É incrível o que está a dizer. Vem-me aqui agora em memória a notícia, aliás, para este ano nós fomos ouvindo, o ano passado, uma das grandes famílias, a Kim Kardashian e seu marido, músico também, quando da ida a Paris, quando foram assistir lá o desfile, foram assaltados por quase 17 jovens, veja só, e já foram encontrados. Um assalto de milhões de dólares, quer dizer, os bens, quer dizer, esta gente rica também anda com muito dinheiro, não é? Gadgets. Quer dizer, eles são milhões, andam com milhões.
Só o relógio. Só o relógio. $1 milhão. Quer dizer, tudo isto também, sentimos que este ambiente de ostentação, não é? E nas redes sociais muitas vezes há uma tendência de, porque passa aqui a publicidade, estou com uma garrafa de moete, faz aqui no Instagram uma foto. Até que ponto isto pode, de alguma forma, estimular ao crime quando esta pessoa já não tem as facilidades do dinheiro que tinha? Como dizia bem, esta crise, de alguma forma, vai mudar algum comportamento. Egídio, de forma muito rápida, como é que analisa isto quando... Então, quer dizer, a chamada de atenção está lá e as sirenes estão a soar para a necessidade de sermos um pouco mais criteriosos e prudentes em relação aos gastos e às necessidades que nós temos. É preferível ter o dinheiro no banco. Ora, em segundo lugar, é que, de facto, o princípio de que a vida não é fácil é real. Isso significa que temos que ter, sim, temos todo o direito de prosperarmos, mas dentro de critérios justificáveis. Portanto, para mim isso é muito importante, porque, de uma ou de outra maneira, uma riqueza adquirida ilicitamente, por mais boa que seja, mas é pírrica na medida que tarde ou na verdade não há segurança ali. Que um dia vai desmoronar. Vamos ver esta peça, porque está mesmo com o tempo a correr. O que é que a minha produção preparou? Então pode soltar aí, Silas. Obrigado. Vamos ver o que é que passou aqui nesta show. Em relação a esse assunto de assaltos à residência, eu creio que a solução, eu tenho assistido muitas reportagens que mostram, de certa forma, que há uma sensação de impunidade por parte dos criminosos. Fazem e desfazem. Na mesma tendência que a sociedade cresce, o mundo do crime também cresce. Está-se organizado. No mesmo sentido. E também cria mecanismos de desenvolvimento que nós nem estamos acostumados. Os mecanismos são sofisticados. A cada dia assistimos cada caso que fica difícil acreditar que aquilo realmente aconteceu. Porém, as soluções são conhecidas por todos. Há necessidade de cooperação conjunta por parte da comunidade, mas o que tem se assistido é que há medo. Há medo. O medo! Os assaltantes, quando entram nas residências, eles, como o colega disse há bocado, não só praticam o ato de roubar, como também violações, que sejam físicas ou violações sexuais, o que é errado. E eles, quando são apanhados e perguntam por que cometeu esse ato, ele diz, é por causa da crise, é assim que justificam os seus atos. Mas não, eu acho que o governo devia propor uma punição mais severa, porque eles ficam naquilo de que, eu vou cometer esse ato, vou ser preso e depois de um tempo vou sair. No meu bairro, Chamanculo, a maioria dos assaltantes são drogados. Ok. Eles não assaltam lúcidos. Eles têm que estar sempre... Sim. E há assaltantes também que assaltam, consideram aquilo como uma profissão. Assaltam como se fosse um trabalho, algo normal, okay, algo que praticam dia a dia. Ok. Sim. Há que confiar desconfiando dos vizinhos. Porque é impossível ver um ladrão de um bairro diferente chegar a conhecer todos os caminhos para entrar na sua casa, saber onde é que fica isso, onde é que fica aquilo. Os vizinhos, nós damos muita liberdade. Entra em casa o vizinho, deixamos, entra no quarto, não está ninguém, entra sei lá onde, não está mais ninguém. E são desses que depois entram e nos levam coisas, nós ficamos sem saber. Eu acho que a situação de assaltos é mais frequente porque nós damos confiança em essas pessoas. Eu assisti uma reportagem em que um casal assalta e depois assassina a amiga. Então, uma das vezes as pessoas que nós levamos para casa, pouco tempo conhecemos, então damos toda a liberdade na nossa casa, falamos da nossa vida nas redes sociais, postamos coisas que... íntimas demais, que eu acho que não tem a ver. Vou viajar, a pessoa já sabe, essa pessoa vai viajar, então tenho como ter acesso à casa. Então tem essas coisas que temos que ver. Nós próprios como pessoas, com quem nos relacionamos, com quem estamos no nosso dia a dia. Sim. Muito bem, estamos mesmo em jeito de conclusão. E tudo que vocês foram dizendo vai de encontro com esta preocupação dos nossos participantes neste tema sobre assaltos às residências. Deixo-vos agora em jeito mesmo de fecho. Que recado a gente pode lançar? Borges, vou começar consigo. Para os nossos agentes
para a nossa... nós temos hoje o chefe das 10 casas, hoje nós temos aquele ambiente, não é, que está sendo criado. Aliás, a cidade, a Beira, há uma coisa que na Beira está a acontecer que é fantástico, é que eles trabalham em bloco. Eles não permitem, hoje, assumem que quando um bandido é conhecido e vive fazendo esta prática, vão lhe buscar até na casa e destroem a casa, infelizmente. Mas encontraram resposta porque sentem que a impunidade permanece. São presos, mas logo a seguir são soltos. Que mensagem eu quero para a nossa polícia de segurança, para a nossa sociedade e para que este 2017, efetivamente, a gente tenha um país que caminhe todos no mesmo sentido de paz, harmonia, tranquilidade e, por que não, vida com abundância. Esta questão de segurança tem que ser tratada com a devida seriedade. É uma das principais funções do Estado, a segurança, a justiça e o bem-estar das pessoas. E eu penso que é claro que a tutela dos direitos deve ser do Estado, é pública, nunca do privado. Portanto, essa metodologia da Beira, por exemplo, é uma metodologia muito arriscada, porque não... põe em perigo a questão da vida, o direito da vida da pessoa. A probabilidade de se confundir o suposto assaltante com o verdadeiro assaltante é muito grande. É a proporcionalidade naquela justiça que a pessoa vai fazer, como, por exemplo, a coisa de destruir a casa. Talvez a pessoa só assaltou um telemóvel. São bens de valor. Está na casa de um tio. Que está na casa de um tio. Então, a principal mensagem para mim neste aspecto é para o Estado. O Estado tem que se credibilizar em primeiro lugar, para o cidadão acreditar no Estado. Sabe, Jorge, agora se está a acontecer um assalto em casa, a pessoa liga para a polícia, mas não tem fé de que a polícia vai responder. E muitas vezes não é a polícia que a pessoa quer ligar em primeiro lugar, é um amigo. Mas não deve ser assim. Isso mostra um grande problema de que as pessoas não estão a acreditar nas instituições. E as instituições estão a agir de tal forma que não sejam credíveis. Daí os bandidos também saber que eu vou assaltar e a polícia não há de aparecer em tempo útil. E talvez isso justifique porque que muitas pessoas, quando entendem que atingiram um certo patamar de vida, querem ter armas em suas próprias casas, para ser eles próprios a fazer a tutela privada dos seus direitos. O que é muito perigoso, porque nós estamos a caminhar para uma situação de uma sociedade armada. E uma sociedade armada e com muitas fissuras como a nossa, uma sociedade armada e com muitos problemas de bem-estar como a nossa, é uma bomba relógio. A qualquer momento rebenta. Então, a minha primeira recomendação é para o Estado. O Estado, para além de ser forte do ponto de vista de segurança, deve se credibilizar as instituições. Uma das formas de se credibilizar é punir, primeiro, os agentes coniventes e segundo, punir também os assaltantes. Nós queremos ver rostos. A sociedade vai ficar tranquila quando ver o rosto. O problema é que há assalto aqui, assalto ali, assalto acolá. E você nunca é apresentado quem é que assaltou. Então as pessoas vivem em pânico. Não sabe se o assaltante está solto. E surge a situação que o jovem ali estava a dizer, medo. Então você tem medo sequer de denunciar. Porque está a denunciar e o assaltante ainda está ali à solta e há de voltar. Então o Estado tem que olhar para essa questão de segurança e permita-me a questão de vigilância pública. Essas câmaras que andam na cidade, a sociedade não sabe de quem é, porque a sociedade tem que saber via parlamento. Exatamente. Nós temos que saber que foi aprovada uma lei, aquelas câmaras estão a captar o quê, e onde é que aquela informação está, e para que aquela informação serve, e quem pode ter acesso àquela informação. Então, é importante que as câmaras de vigilância existam. Em qualquer parte do mundo, hoje a segurança se faz com as câmaras. Nós vimos a perseguição a terroristas. Pronto, ele passou na rua X, trocou o carro na rua Y, porque as câmaras que estão nas ruas filmavam. Mas não são estas nossas que estão aqui e você não sabe se está ali. A que serve efetivamente? Se são privadas, são públicas e qual é a finalidade e não se vê o resultado. Obrigado, Borges. Gente, para fechar consigo também. Bom, o Borges falou muito e bem, por isso que não vou repetir. Apenas gostava de lançar, provavelmente para 2017, duas coisas muito importantes. Para mim, é a modéstia e a serenidade. Eu julgo que com a democratização dos meios de comunicação e difusão da informação, o cidadão moçambicano passou a educar-se não apenas pelos meios convenientes
e convencionais de comunicação, mas também pelos meios sociais e alternativos. Estou a falar aqui das redes sociais, e também tem sido uma fonte de literacia e educação. Quando me refiro à modéstia e à serenidade, me refiro sobretudo à forma como nós nos expomos e como nós incitamos ou não, ou damos indicações ou não da nossa vida privada. E às vezes nós nos esquecemos de que também o malfeitor é um cientista, ou pelo menos tem algum método que parte da recolha da informação, a identificação dos locais e até a execução do crime. Portanto, não nos esqueçamos de que o que nós eventualmente partilhamos de boa fé, inclusive para com os outros, pode de facto ser pistas e bocados de informação que possa finalmente funcionar contra o próprio nós. Portanto, é possível sim, também Deus quer que todos nós vivamos bem, mas podemos viver bem sem necessariamente publicitar ou com alguma modéstia e serenidade. Obrigado. Muito bem, olha, quero agradecer a vossa presença, fantástico. Samir, quanto assim, queremos dizer muito obrigado pelo carinho. Estar com estes dois cientistas sociais é fantástico, eles falam tão bem e vão poder estar aqui mais vezes neste 2017. Aliás, tal como foi dito aqui, que cada um de nós faça alguma coisa. E nós estamos com Tomás Moiana, o nosso cota mais velho. Até para a semana, Moçambique, aí na tela. Obrigado, tchau, tchau. Unga
lava kutala Nukuli kazi na useka timbawe Imbele nalisimu tranga Imbele la chitaka kunika Amiana kanyulea kunyoshisa Imbele la chitaka kunika Amiana kanyulea kunyoshisa Imbele la chitaka kunika Amiana kanyulea kunyoshisa